tema da campanha do 10º elo, né? Você que pode abrir sua Bíblia lá nesse 2 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Congrego ali juntamente com o Ministério Shua, ali na União dos Apóstolos. Estamos ali sobre a direção do pastor Marcelo. Estamos ali servindo ao Senhor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9. Amém? Amém. Vamos à leitura do texto. O verso 6 diz assim: digo isso, que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância, também ceifará. Verso 7: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Você tem algo para dar ao Senhor nessa noite? Aleluia. Deus pode glorificar o nome dele, amém? Irmãos, eu sempre brinco lá no ministério que não sou pregador, né? Existem duas coisas que o crente não tem como fugir: de Deus e do chamado. Entendo que o meu chamado é para ensino. Então talvez possa ser que você tenha a percepção de estar no culto de ensino, no culto de estudo, mas que você tenha paciência, mas porque no final eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Irmãos, para que o Senhor possa colocar no nosso coração a palavra que hoje Ele confiou, nós precisamos retroceder um pouco na história. O texto que nós lemos, a segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo, vai falar sobre doação, vai falar sobre a fé. Mas que a gente possa entender de fato, nós precisamos voltar um pouco atrás. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o texto e o Lucas, o médico, vai começar a nos contar a história dos acontecimentos que se sucederam após a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus morre numa sexta-feira, ressuscita no domingo. E eu fico imaginando que quando o Senhor ele é sepultado numa sexta-feira, eu fico imaginando a morte dizendo: agora acabou, eu consegui apagar a história dele. Ele não levanta mais, ele não prega mais, porque era isso que os judeus queriam. Era isso que aqueles queriam parar o Senhor, porque tinha inveja, porque achavam que ele não poderia ser o Messias, porque não veio da forma que eles queriam, mas veio da forma que Deus queria. Então eu fico imaginando a morte na sexta-feira pela manhã, quando o Senhor, depois de 3 horas da tarde, sepultar. Eu fico imaginando, no sábado, a morte dizendo: ele não levanta mais, ele não volta mais, ele não prega mais, ele não faz mais nada, porque eu consegui retê-lo, eu consegui prendê-lo. Eu fico imaginando na tarde, aí agora chega a noite e a morte continua dizendo: eu consegui prendê-lo e consegui retê-lo. Agora imagine você, vai dando às 10, vai dando às 11 horas da noite, às 11h30, então dá 11h59. E quando dá 11h59, quando o ponteiro marca a meia-noite, parece que acontece um terremoto. A pedra que retia e que estava protegendo o túmulo é arrastada e Jesus ressuscita. Então se faz valer o que está escrito em Atos capítulo 2, verso 25: Deus não poderia ser retido pela morte, porque para a morte era impossível retê-lo. A morte não conseguiu reter Jesus. Então o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai ser contada a história que Jesus agora, ele vai ficar 40 dias na terra, ensinando, falando de uma forma mais profunda, explicando aquilo que anteriormente, quando ele estava aqui durante 3 anos do seu ministério, ele não pôde ensinar aos seus discípulos. E isso aqui já nos deixa uma lição, missionário Janaína. Existem coisas que, para que o Senhor possa revelar a nós, requer um tempo de maturidade. Porque o texto diz que enquanto eles estavam aqui, o Senhor não pôde revelar a eles a profundidade do Evangelho. Mas o texto diz que depois que Jesus ressuscita, durante 40 dias, no capítulo 1, a partir do verso 1, vai começar, Jesus vai começar a excluir os discípulos, vai começar
discípulos aqui é dizendo o seguinte: eu estou dando para você uma ordem e estou dando para você uma promessa. Qual era a ordem? Permaneça em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejam revestidos de poder. Eu já quero liberar algo sobre a sua vida, fazendo contraposto com o tema, para que você possa colher. Você tem que permanecer. Pois o Senhor diz ele: permaneça em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejam revestidos de poder. Eu entendo que toda promessa ela é carregada de uma ordem, de uma direção. Talvez você é alguém que não tem colhido, é porque talvez você não tenha permanecido. Porque para que a promessa possa se concretizar na nossa vida, para que você possa colher o que você tem plantado, a ordem é uma só: permaneça. E foi isso que o Senhor disse aos discípulos. Então o Senhor vai ficar 40 dias sendo instruído. E segundo 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 26, vai dizer que não apenas os discípulos, mas cerca de 500 pessoas foram testemunhas de Jesus. E agora eu faço uma pergunta. No capítulo 1 de Atos, vai dizer que depois que Jesus é assunto aos céus, libera a ordem: permaneça. O texto diz que estavam ali unânimes em oração 120 pessoas. Mas em Coríntios, no capítulo 1, em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que estava e que viram e que foram testemunhas cerca de 500 pessoas. Eu te pergunto, por que quando eles estavam em oração, esperando o tempo da descida do Espírito Santo, tinha apenas 120 pessoas? Me responda: aonde foram parar as outras 500? As outras 500 não permaneceram, por isso elas não colheram. Você não entendeu, por isso não. Apenas 120 permaneceram unânimes em oração, dizendo: eu imagino todas as vezes que eles desciam. E o texto vai dizer que não apenas os discípulos, mas os irmãos de Jesus também estavam no meio. Engraçado, porque antes de Jesus morrer, eles não acreditavam no ministério de Jesus. Antes de Jesus morrer, eles não acreditaram naquilo que Jesus pregava. Mas agora, até mesmo quem não acreditou permaneceu para receber. Você não entendeu isso? Até quem não acreditava permaneceu para receber. E muitas das vezes nós estamos aqui cocheando em dois pensamentos. Muitas das vezes existem hoje, no nosso tempo, pessoas que são caçadores de profetas, caçadores de profecias. Ei, terça-feira ela está num culto, quarta-feira ela está em outro. Ela toma santa ceia num mês em uma igreja, no outro mês ela toma em outro. Ei, deixa eu te dizer: quem não permanece não cria raiz. Quem não cria raiz não tem árvore. E quem não gera árvore não gera fruto. Presbítero, eu não entendi. Quer gerar fruto? Permaneça. Você precisa permanecer, porque quem não permanece não cria raízes. Não dá para criar raízes andando de lugar em lugar. Não dá para criar raízes se você não permanece. Aleluia. Então o texto nos deixa claro: foram mais de 500 pessoas que viram Jesus, que estavam com ele, que comeram com ele durante os 40 dias. Mas quando a ordem chega, permaneça. Até quando? Até quando eu não sei, permaneça. E quando foi para permanecer, eu imagino os 500 indo para a oração no primeiro dia, missionário. E no primeiro dia eles estavam orando, buscando ao Senhor. É hoje que nós vamos receber, mas não aconteceu isso. E quando vai se passando o dia, os números de pessoas vão diminuindo. Porque fácil é receber a promessa, difícil é obedecer a ordem do Senhor. Eu vou falar de novo. Receber a promessa é fácil, permanecer que é difícil. E uma coisa que me chama a atenção é que o texto diz que os 120 permaneceram em oração unânimes. O que a palavra unânime significa? Estavam todos em uma só visão. Não era assim que estavam orando, dizendo: é hoje que nós vamos receber, e os outros 20 orando: eu quero um carro, eu quero a chave da minha casa. Não. O texto diz que os 120 que permaneceram estavam em unânimes em oração. Eu vou falar mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Muitas das vezes você está aqui e está dizendo: o ministério não cresce, ele não
fruto, ele não avança. Talvez é você que não entendeu qual é a visão do seu pastor. Não adianta você ter uma e o pastor ter outra. Eles precisam estar alinhados, unânimes em uma só visão. O texto diz que os 120 oravam todos os dias unânimes em oração. Uma só fé, uma só visão. Se não tiver uma só visão e uma só fé, o ministério não frutifica e não vai andar para frente. Porque quando você alinhar a sua visão com a visão do seu pastor, com a visão que Deus deu para ele, talvez aí você vai começar a enxergar aquilo que não enxergava. Talvez aquilo que não dava certo, agora você vai perceber, sempre deu certo, foi eu que não enxerguei. Porque é só estar todos em uma só visão. Talvez foi por isso, pastor Marcelo, que Deus permitiu que alguns não permanecessem. Porque para que o Espírito Santo pudesse descer, precisava ter unidade de visão. Então o texto vai dizer que eles começaram a orar, no primeiro, no segundo, e no 10º dia. Atos 2 vai dizer que eles são cheios do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus morre no domingo, era o final da festa da Páscoa. 50 dias depois se iniciava a festa de Pentecostes. Jesus permanece 50 dias, depois ele sobe assunto aos céus, e durante 10 dias eles permanecem em orações. Então você percebe que o tempo que Jesus ficou e o tempo que eles permaneceram em oração vai dar exatamente 50 dias, culminando no dia de Pentecostes, no início da festa, aonde o Espírito Santo desce. E o dia de Pentecostes é algo tão importante que não é à toa que o nome da igreja a qual vocês estão é a Igreja Pentecostal dos Adoradores. Eu não entendi, me esclareça isso, presbítero. Pentecostal, o movimento pentecostal, Atos 2 foi algo tão poderoso que é muito mais do que um movimento, é muito mais do que simplesmente falar em línguas, do que pular. Ser pentecostal é identidade. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. É muito mais do que um movimento, é a sua identidade. Porque quando você declara eu sou pentecostal, você está dizendo eu acredito nos dons do Espírito Santo. Eu acredito que alguém pode entrar de cadeira de roda e sair andando. Eu acredito que aquele que é surdo pode voltar a ouvir. Eu acredito que aquele que é mudo pode voltar a falar. Porque eu sou pentecostal. Essa é a minha identidade. É muito mais do que um movimento. Foi algo que mudou a história da igreja. Filipe me prova que mudou a história da igreja. O texto diz que depois que o Espírito Santo desce, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas rendem ao Senhor. Glória a Deus. Agora na segunda pregação de Pedro, 5.000 almas. Aí se inicia a igreja, 8.000 almas. Imagine você, dono de um ministério, dirigente de uma igreja, iniciar com 8.000 almas. Mas não é com 8.000 almas qualquer, são 8.000 almas sedentas, com sede e fome pela palavra e pelo poder de Deus. Mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós estamos preocupados primeiro com a estrutura, estamos preocupados com os objetos, com a decoração, estamos preocupados com a aparelhagem do som. Mas o texto diz que antes da estrutura, antes do endereço, Deus deu as ovelhas. Porque o que adianta ter endereço e não ter ovelhas sedentas e famintas pelo Senhor? É isso mesmo, eles não tinham endereço, mas sabia, quando nós nos reunimos, o Espírito Santo desce. Sabe como eram os cultos na igreja primitiva? Alguém chegava e dizia, hoje vai ter culto aonde é? Ainda nós não sabemos. Porque não tinha endereço, não tinha local de culto. Imagina alguém ter uma casa que coubesse 8.000 almas. Então, como eles estavam sendo perseguidos, não tinha endereço, não tinha localidade de culto. Talvez ficassem sabendo do culto 10 minutos antes, mas a sede, a fome era grande demais. E se dissesse o culto é na casa do irmão Tiago, vamos para a casa do irmão Tiago. No domingo o culto é na casa do irmão João, vamos descer para a casa do irmão João. Porque o que importa não é o endereço, porque estejamos nós sob o teto, estejamos
a igreja primitiva, Pedro como pastor. Mas como nem tudo é flores, os problemas começam. As viúvas começam a reclamar. Se você seguir a leitura, você vai perceber isso. As viúvas começam a reclamar: olha, nós estamos ficando desassistidos, ninguém está nos alimentando, ninguém está nos orientando de fato. Então Pedro vai ter uma ideia e vai dizer o seguinte: o pastor Pedro vai fazer uma reunião e vai dizer: nós precisamos levantar homens fiéis, homens íntegros, cheios do Espírito Santo, e que sejam esposos de uma só mulher. Esses homens serão chamados agora de diáconos, e eles, enquanto nós cuidamos da palavra e do ensino, eles vão cuidar do serviço e do cuidado à igreja. Aleluia, Jesus. E desses diáconos, um que se destaca é um chamado Estevão. Nós não precisamos falar sobre ele, porque muitas das vezes nós dizemos: eu sou diácono, não tenho chamado da pregação, quem tem que pregar é pastor, é missionário, é evangelista. O texto diz que Estevão não era apenas um diácono, mas era alguém cheio do Espírito Santo. E é ele que vai pregar de Gênesis até o tempo atual, e vai colocar o dedo na cara dos judeus e vai dizer: vocês mataram Cristo, vocês mataram Deus vivo, mas ele agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas, porque vocês querem impedir que as pessoas que não têm condição, as pessoas que não têm nome, que não são famosos, que entrem dentro do templo. Mas a partir de agora, a partir de João Batista, Deus não está mais limitado ao Santo dos Santos. O véu se rasgou, ele agora habita dentro de mim, dentro de você. Não importa o lugar que você esteja, não importa a situação, se você clamar com sinceridade, ele vem e te responde. Então agora se inicia a igreja, e eu começo a entrar no tema da campanha. A igreja começa a passar por alguns problemas, missionário, porque diferentemente de hoje, quando o culto aqui acabar, quando eu entregar o microfone e recebermos a bênção apostólica, nós vamos voltar para os nossos lares, nós vamos estar, uma cama quentinha nos vai estar esperando, uma comida vai estar nos esperando. Mas naquele tempo, quem aceitava Jesus, aos olhos dos judeus, era considerado traidores. Imagine você que nós estamos aqui naquele tempo, num culto escondido, você aceita Jesus, e como tinha que ser de forma pública, talvez a pregação fosse na praça, e você aceitasse Jesus, a mensagem impactou o seu coração. Sabe o que acontecia naquele tempo? Quando a pessoa chegava em casa, ela ia chegar no trabalho, o seu patrão dizia para ela: você não trabalha aqui mais. Por quê? Porque eu sou judeu e você traiu o judaísmo. Você agora está caminhando com a seita, porque era assim que eles diziam: a seita no caminho daquele Jesus, o Nazareno. Você não pode trabalhar aqui mais, está demitido. Naquele tempo, muitas das vezes os maridos ou até mesmo as esposas diziam: você é louco, você condenou a nossa casa, a nossa família, eles vão entrar aqui, vão nos matar e vão nos prender se você não negar essa fé. Larga Jesus, você está louco. Eles não largaram, então eles voltaram. Então Pedro, lembra quando eu disse que bom seria ser pastor de uma igreja dessa? Agora eu quero te dizer a verdade, quero ver se você gostaria ainda de permanecer pastor. Porque Pedro não era apenas um pastor como nos dias de hoje. Acaba a igreja, nós vamos embora. Naquele tempo não. Além de cuidar do espiritual, tinha que cuidar do físico, porque eles tinham que alimentar. Porque quem aceitava Jesus naquele tempo perdia a casa, perdia a família, passava fome, dependia dos apóstolos para sobreviver. Eu estava vendo há um tempo atrás um documentário do canal History sobre a Roma Antiga. Em uma dessas escavações eles acharam uma cidade subterrânea. Quando eles foram analisar na história, por causa das coisas que eles acharam, daqueles pedaços, daqueles cacos de cerâmica, alguns escritos estavam ali, eles entenderam que ali, aquela cidade subterrânea, era onde os crentes na época de Roma, que eram contra o sistema romano, eles viviam. Pense você que era um caminho, um beco de 2 por 2, e nas paredes, tanto da esquerda quanto da direita, haviam buracos, aonde os irmãos faziam de cama, e um caminho, como se fosse um túnel, colocado do lado de fora um buraco, parecia como se tivesse aquele animal, o bobeiro, que sai, catatu, que sai fazendo buraco, porque era a única forma do ar entrar dentro daquele lugar.
Os irmãos que ali estavam não sabiam se era dia, se era noite, não havia luz elétrica e nem iluminação, mas esses irmãos eram crentes, porque eles sabiam: nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Então a igreja agora vai começar a passar necessidade, e é nesse tempo, no texto que nós lemos, que é o tema da campanha. Há um ano atrás, o apóstolo Paulo vai até a cidade de Corinto e vai falar com os irmãos e vai incentivar que eles levantem ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém que está passando fome. Mas o que eu acho engraçado, que no capítulo 8, antes do capítulo que nós lemos, o texto vai dizer que Paulo vai começar o texto dizendo: olha, irmãos, nós precisamos abençoar os irmãos da igreja de Jerusalém, porque eles estão passando necessidade. Mas o que eu acho engraçado é que ele vai citar que as igrejas da Macedônia, mesmo sendo igrejas pobres, o rogaram e o insistiram para participar da doação. E o apóstolo Paulo vai dizer: eles não tinham nada e deram, e ainda assim quiseram contribuir, e muito mais do que eles podiam, eles deram sobremaneira e com alegria. Ei, você não entendeu? Eles não tinham nada e decidiram entregar, e entregaram além do que tinha e do que podiam entregar. O apóstolo Paulo disse: vocês não podem, não têm condições, porque a igreja da região da Macedônia era a igreja de Efésios, a igreja de Bereia. Eles não tinham condições, eram irmãos muito pobres. Mas o texto vai dizer que eles disseram, quando eles souberam das condições e que perceberam que Paulo estava levantando a oferta, eles disseram: nós queremos participar. Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu começo a pregar. Não é sobre quantidade, é sobre a intenção que te leva a plantar. Isaías, no capítulo 29, vai dizer algo: esse povo que me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra coração ali no hebraico é a palavra kavaná, que significa intenção dele. Ou seja, que Deus está dizendo: esse povo que me adora com os lábios, mas a intenção do seu coração está longe de mim. Presbítero, o que você quer dizer com isso? Deus não leva em conta qual é o tom da voz que eu uso quando eu estou louvando. Deus não leva em conta a minha inteligência, o quanto eu prego. Deus não leva em conta se eu falo em língua, se eu pulo. O que Deus leva em conta é a intenção do meu coração a fazer o que eu estou fazendo dentro da casa dele. Não é sobre o que eu falo, é sobre a intenção, é sobre a minha motivação. Presbítero, eu não estou convencido. Lembra quando Jesus está no templo com os discípulos, chama eles e fala: observe alguma coisa, porque eu quero ensinar. Eu amo Jesus, porque Jesus ele era da teoria, mas também era da prática. Ele usava as coisas simples do dia a dia para passar a profundidade do evangelho. E ele diz: repare, alguns homens chegam em cima do altar e colocam sacos de ouro, mas eles colocam ali aquilo que está sobrando. Agora observe que uma viúva aparece e coloca apenas uma moeda. E Jesus agora levanta uma pergunta: quem foi que deu mais? Aos olhos humanos, quem deu mais foi quem deu sacos de dinheiro. Mas a matemática do céu é diferente da matemática da terra. Porque Jesus agora chama os discípulos e diz: não, vocês estão enganados. Quem deu mais foi a viúva. Eu não entendi, porque ela só deu uma moeda. É sobre isso mesmo. Não é sobre dar muito, é sobre dar tudo que você tem. Não é sobre quantidade, é sobre a intenção que você está fazendo. O Senhor disse: ela deu mais, mas por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Talvez você não está colhendo porque não está entregando direito. Talvez Deus colocou a semente nas suas mãos e você não está valorizando o que Deus te deu. O que eu tenho é pouco demais, missionário. E talvez você é alguém que tem pensado até mesmo em abandonar a semente, em chutar o barro. Jeremias, no capítulo 30, ele vai dizer algo: quer saber? O Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. Todas as vezes que abro a boca para pregar, só juízo e desespero que sai da minha boca. Sou jogado no calabouço, sou escorraçado, chicoteado. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não prego mais. E eu te digo mais: nem no seu nome eu vou mencionar. Acha que é só você? Que pelo menos uma vez por mês pensa: eu vou chutar o balde. Pensa que é só você? Que quando a luta vem, e quando vem a adversidade, você diz: Deus, quando você me chamou eu achei que ia ser assim, mas está sendo diferente.
profecia que Jeremias liberou, nenhuma delas se cumpriu. Eu queria ver você permanecer 40 anos profetizando, 40 anos plantando e nada germinar. A árvore não dá fruto. Você olha, ela está seca. Os galhos estão secos, as flores estão secas. Você permaneceria? Mas o que eu acho forte é que na mesma frase, quando ele termina, nem menção de você eu faço. Mas, todavia, porém, todas as vezes que eu quero fazer isso, o fogo está acendendo. O fogo, ele arde dentro do meu peito. O interessante é que ele não disse no singular, ele disse no plural, todas as vezes. Essa é a primeira vez que nós lemos, mas quando ele declara, dizendo todas as vezes, nós entendemos que aquela vez não é a primeira que ele está querendo chutar o balde. Pensa que é só você que acontece isso. Pelo menos uma vez por mês quer jogar a semente que Deus te deu fora. Felipe, você não sabe a luta que eu passo. Você não sabe o vento que está lá em casa. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: que tem um fogo aí dentro. Vamos fazer o seguinte: você quer parar aqui, abrir mão da semente, está tudo certo. Mas responde para mim que nem Jeremias conseguiu responder. O dia que você conseguir apagar esse fogo, você chuta o balde. O dia que você conseguir parar esse fogo que arde no seu coração, está tudo certo, você chuta o balde. Porque sabe o que acontece, missionário? Você diz: eu vou chegar na igreja, eu vou ficar quietinho hoje. Eu só quero receber. Quer saber? Nem no culto eu vou ficar em casa. Aí você está em casa e alguém bate na sua porta. Ei, pô, eu estou passando uma luta lá em casa, tem como você orar? Você está no seu serviço quietinho, você não quer nada com Deus, diz: eu não vou pregar, não vou fazer nada. Aí alguém chega perto de você e missionário: eu estou passando uma luta lá em casa, eu preciso de uma palavra, você tem uma palavra? Aí o fogo começa. Jeremias continua dizendo: mas todas as vezes que eu digo isso, um fogo arde no meu peito. Eu luto contra ele, estou cansado de lutar, porque todas as vezes que eu luto, eu perco. Você quer chutar o balde? Está tudo certo. Só fala para mim o dia que você conseguir apagar esse fogo do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Parece clichê, mas é verdade. O escolhido não tem mais escolha.